Jovem Pan. Agora 9h10 aqui na Jovem Pan, segundona, friozinho, bem friozinho, mas ela está aqui, como todas as segundas-feiras, doutora Natália Rezende. Muito bom dia, Natália. Bom dia, bom dia. Que bom ter você aqui mais uma vez. Falando mais de saúde. Uma segunda, firme e forte. Isso, muito bem. Com e hoje, neblina ou sem neblina. Estamos aqui, não tem problema. Para ouvir a Jovem Pan, pode estar com neblina, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, que a gente está sempre por aqui, né, Natália? Exatamente. E falando de saúde, que é bem legal. Hoje a gente vai falar sobre um tema, aliás, eu tenho algumas dúvidas já de cara, Natália. Manda ver. A gente vai falar hoje sobre desvio do septo nasal, correto? Isso mesmo. Para começo de conversa, o que é esse negócio de septo nasal? Eu sei mais ou menos, mas para não falar besteira, me ajuda, Natália, Não, por favor. Com certeza. Tô aqui para isso, né? Então vamos lá, o que é o septo nasal? Então o septo nasal, ele é uma parede que divide o nariz no meio, né? A gente tem os dois buracos, que são as narinas, certo, né? As entradas do ar. E no meio tem uma parede de cartilagem no começo e depois de osso, né? Então ela é ósseo-cartilaginosa, que divide o nosso nariz ao meio. Exatamente essa parede aí que é o septo. Que é o septo. E o que acontece quando tem um desvio? Fica torto mesmo? A parte de osso, a parte de cartilagem? Como é que é isso? Durante o nosso crescimento, então muitas vezes se você tem, né, já uma genética para isso acontecer, lá na fase da adolescência, normalmente, acontece esse desvio. Então a parede, em vez de crescer reta, ela cresce com literalmente tortuosidades, ela cresce com desvios. E aí a gente fica com essa parede desviada. Outras coisas que podem causar, por exemplo, às vezes uma pessoa não tem desvio, mas sofre um acidente, né? Um trauma no nariz, um acidente de carro, por exemplo, né? Fratura esse nariz. E aí, muitas vezes, o osso ou a cartilagem vão dobrar em algum ponto e cicatrizar dessa forma e formar um desvio, por exemplo, né? Então, pode ser o desvio da parte da cartilagem e da parte do osso também, né? Tanto de crescimento quanto de trauma. A criança, normalmente, tende a ter uma parede aí mais reta em desenvolvimento, tá? Mas é mais na adolescência, fase aí do início da fase adulta, que a gente vai consolidar mesmo. Ó, realmente o crescimento está consolidado, o seu nariz tem por dentro as tortuosidades que a gente chama de desvio de septo. Entendi. Então, quer dizer, na fase de criança ainda, lógico, ela está em formação ainda. Pode ter, às vezes pode ter. Demanda atenção, evidentemente, e aí, claro, fazer um acompanhamento quando ela estiver na fase adolescente. Exato. Já para poder. E o que causa? Eu imagino que deve ser horrível para respirar para quem tem um desvio um pouco mais grave, né? Um desvio um pouco mais acentuado, né? Isso é até legal de falar, como você disse, é exatamente isso, porque a imensa maioria das pessoas tem desvio. É muito difícil alguém nascer e ficar com o nariz. Ninguém é certinho, retinho, não tem, exato, né? Somos seres humanos. A gente tem umas entortadinhas de vez em quando, tem umas né? entortadinhas de vez em quando, né? E essas tortuosidades leves são normais e muitas vezes não impactam na nossa respiração, tá? Mas quando a gente tem uma tortuosidade, um desvio maior, uma curva, digamos, né, mais acentuada aí para a direita ou para a esquerda, isso pode gerar principalmente a queixa de obstrução nasal, que é o nariz trancado, o nariz obstruído, né? A gente sentir que não respira tão bem de um lado do que do outro, tá? Entendi. É diferente da rinite, por exemplo, e claro que as coisas andam juntas normalmente, mas a rinite, a gente tem muitas vezes, o paciente fala, uma hora é um lado que está entupido, outra hora é outro. E aí vai intercalando esses lados, porque as estruturas que incham na rinite são as das laterais. É justamente o oposto da parede que divide o nariz no meio. Entendi. E aí elas sim oscilam, uma hora é uma que está maior, depois a outra. E aí, por conta disso, um fica entupido, o outro não, e vice-versa, né? Exato. Quem tem desvio de septo, como é uma parede que tá desviada para aquele lado e é sempre para aquele lado, a pessoa normalmente fala, eu tenho mais entupido o lado direito, eu tenho mais o lado esquerdo. Ele até às vezes pode ter essa queixa da rinite de oscilar, mas a pessoa fala, o lado direito é sempre pior. Certo. Mesmo, né, que eu sinta que o esquerdo deu uma entupida, eu sinto que o direito é sempre pior, por exemplo. Aí já é um indicativo muito forte de que tem um desvio e ele está realmente prejudicando a questão de respiração dela, né? Exatamente. Eu até coloco para os pacientes, eu tenho desvio, eu tenho que operar? Depende.
né? Por exemplo, uma pessoa com um desvio pequeno, mas também um nariz, né, anatomicamente, ou seja, da composição corporal dela. Um nariz apertado por dentro, menor, né? Pode ser que isso impacte e gere problemas para ela? Sim, né? Agora, uma pessoa que já tenha uma fossa nasal, que é o espaço lá dentro, maior, pode ser que aquele desvio, né? Não chega a atrapalhar. Exato. Desvios mais altos também não interferem tanto, né? Os desvios mais do começo aqui, mais baixos, atrapalham mais para o ar entrar, né? A gente tem mais resistência. Então, depende muito de onde está esse desvio, de qual grau é esse desvio, se tem outras doenças junto, né, como a rinite, a sinusite, por exemplo, que acaba apertando mais o espaço lá dentro, né? Então, depende. Agora, eu acho que o ponto principal, né, Natália, é exatamente a questão da qualidade de vida da pessoa. É isso que vai definir a ida dela a um médico, né? Porque a partir do momento que ela tem uma dificuldade e isso está sendo uma coisa diária, que está impactando na vida dela, é a hora realmente de procurar um profissional para ver qual é o problema e quais são as possibilidades, né? Com certeza. Então, assim, respirar pela boca, não respirar pelo nariz, não é normal, né? Então, alguma coisa não tá bem, né? Exatamente. Eu sempre respirei assim, meu nariz nunca foi bom, tô acostumado. Você pode estar até acostumado, realmente. Mas a sua qualidade de vida para dormir, para comer, para fazer exercício físico, ela pode melhorar com certeza, porque assim, o esperado é que a gente, né, tenha qualidade de vida para puxar o ar pelos dois lados do nariz. Claro que em algum momento ou outro vai estar mais entupido, é normal, as estruturas de dentro do nariz, elas incham e desincham para limpeza do nariz, é natural. Mas isso não pode te atrapalhar. Sim. Tem que ser algo como respirar. A gente não percebe que a gente respira. A gente não fica falando, agora eu puxei o ar, agora eu soltei. Se isso é uma coisa... É automático, né? É automático. Então, respirar bem pelo nariz tem que ser automático. Se não tá bom pra você, é sinal de que você precisa procurar ajuda pra gente entender lá por dentro qual é o problema. E nós temos câmeras no consultório, né, pra gente entender. A gente já fez, né, Eloy? Sim, dá pra fazer uma tour pelo nariz da gente pra ver como é que é. Bem legal isso, a gente já faz um city tour ali de dentro do seu nariz, garganta. E aí a gente entende, né? A gente literalmente vê, né, a parede tortinha para um lado, tortinha para o outro e as outras estruturas que podem estar inflamadas também na rinite. No caso de uma cirurgia, de ser necessário fazer uma cirurgia, Natália, como é que é o procedimento? Tem várias técnicas, depende do grau, como é que funciona nesse caso? Tem várias técnicas, depende do grau, mas em geral hoje em dia a gente faz quando a gente vai mexer no desvio, né? A gente não vai mexer na estrutura de fora do nariz, não tem queixa estética associada também, que a gente só vai melhorar a respiração da pessoa, né? A gente vai por dentro com câmeras, que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. Ou seja, não tem corte por fora, eu falo para o paciente, você sai igualzinho, né? Parece que nem operou, porque não sai roxa por fora, não sai com nada por fora. É todo o processo feito por dentro mesmo. Por dentro, a gente, né, entra pelos buraquinhos do nariz com a câmera e com os instrumentos, e aí a gente enxerga o desvio e literalmente tira aquele bico que tá ali incomodando e atrapalhando a respiração do paciente. Tempo de recuperação mais ou menos de quanto tempo, Natália? Olha, é uma cirurgia que costuma ser tranquila, eu digo, pós-operatório, no sentido de dor, de incômodo, né? Por exemplo, a cirurgia de amígdala, uma cirurgia que dói mais o pós-operatório do nariz. Você sente o nariz ali mais entupido, né? Que é claro, controverso, né? Mas tá tudo inchado por dentro, porque a gente, né, fez a cirurgia. Mas eu digo aí que a primeira semana é a pior, de entupimento, né? Da gente ter que fazer bastante lavagem nasal pra gente poder, né, fazer a limpeza dessa cirurgia e não ter risco de sangramentos, né? Fazer um repouso em casa. Mas, olha, para atividades físicas intensas, né? Voltar a fazer uma corrida, jogar um basquete. Ir na academia. Isso, a gente coloca um mês. A academia, às vezes, dá para liberar um pouco antes, com moderação. Né? E exercícios que não tem impacto, que não tem tanto aumento de pressão, a gente consegue liberar antes, tá? Exercícios de alta intensidade, em geral, um mês.
pra correr tudo bem. E aí a pessoa volta à vida normal dela, né? Aliás, não. Normal Exato. não. Volta à vida normal. muito melhor do que antes. Exatamente. Né? Que legal. Ó, é o seguinte, se você tem alguma dúvida ou se você quer saber mais sobre esse assunto de hoje, ou tem outros aí que você quer sugerir, ou se de repente você tem alguma dúvida, pode ficar à vontade, viu? Manda mensagem pra gente, o WhatsApp da PAN é o 12997077791, ou então direto pra doutora Natália, o Insta dela, @Natália Rezende Otorrino, é tudo junto. Natália não tem H, não é com Y, é com I mesmo, e o Rezende é com Z, @Natália Rezende Otorrino. E eu já fiquei sabendo, Natália, que semana que vem a gente vai ter convidado, ó. Exato. Convidado ou convidada? Convidada. E aí, qual é o lance que a gente vai trazer pro pessoal no Falando de Saúde segunda-feira da semana que vem? Semana que vem nós vamos conversar de um assunto muito importante com a doutora Ariane Marinho, que é uma fisioterapeuta especialista em escoliose. Pode ser que às vezes a gente nem tenha ouvido falar, né? Não é do meu dia a dia. Não. Eu também tenho muito a aprender sobre esse assunto. Todos temos. Todos temos. E, assim, de certa forma, como que eu vou dizer? É um desalinhamento da coluna que pode acontecer, que pode gerar consequências muito graves. E por isso a ideia do Junho Verde, de conscientização mundial. Olha como a gente está importante, trazendo temas aqui, né, de discussão mundial para vocês, porque a gente precisa entender quais são os sinais, né, de escoliose numa criança, num adolescente, pra gente se ligar e falar, poxa, preciso procurar o especialista para uma avaliação, para que a gente possa não deixar que as consequências cheguem a essa criança, esse adolescente. Sem dúvida, até porque se você trata quando é criança, quando é adolescente, o impacto na vida dessa pessoa é muito menor e eu acredito, isso a gente vai tirar a dúvida na segunda-feira da semana que vem, vai ser uma das dúvidas, eu acredito que o tratamento também é mais tranquilo, né? Porque depois de adulto aí já é tudo mais difícil, né? Sim, com certeza, a gente pode evitar, inclusive, com esse tratamento, cirurgias. Olha só. Cirurgias extensas, a gente pode evitar. A famosa prevenção, né, Natália? Exato, né? Sempre vai bem. Então tá combinado, segunda que vem, falando de saúde, temos convidada e a gente vai abordar então o Junho Verde, falando exatamente sobre essa questão da escoliose. Natália, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma semana bem bacana. Tô sabendo que essa semana é uma semana curtinha pra muita gente, né? Eba. Feriadão quinta, tem gente que emenda sexta, sábado, domingo, mas a gente vai continuar por aqui pra ter diversão e música pra todo mundo. Com certeza. Valeu, Natália. Ótima semana. Até segunda que vem, então. Até, gente. Obrigada pela participação. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.